Bem-vindos todos. Bom, no episódio de hoje nós vamos dar uma olhada numa dúvida que me foi passada aqui por um aluno sobre como fazer projeção de campos, né? Como é que você passa a solução de uma malha para outra. No curso tem um exemplo de como fazer isso em caso térmico, né? Que você passa a solução de um problema térmico tridimensional para um problema mecânico bidimensional. Aí já envolve uma certa sofisticação, né? Tem uso de subpontos, mas lá no curso tem mais explicado com detalhes. Mas o objetivo aqui é chegar na parte de submodelagem, né? Que é quando você separa um pedacinho do modelo para estudar com mais detalhes. Vamos dar uma exposição breve aqui de quais são as capacidades, né, que ele tem. Aqui eu fiz duas caixas, né, uma caixa de 2 metros, e dentro aqui tem uma caixa de 1. Essa caixa está deslocada meio metro em cada coordenada, então ela está bem centrada, os meios estão centrados. A malha, eu fiz uma malha comum aqui, triangular, linear, para a caixa maior, e para a caixa de dentro eu já coloquei uma opção aqui de como se diz aqui, colocar um hexaedro automático, né? Então coloquei 5 divisões em cada direção e está aqui, né? Eu vou calcular um campo na caixa maior e depois vou interpolar esse campo para cá e ver se ele bate com o esperado das fórmulas. Bom, já aqui no Aster, a gente começa lendo as malhas, tanto essa da caixa grande quanto da caixa pequena. Eu estabeleci uma fórmula aqui que eu vou usar para gerar o campo, que usa como parâmetros as coordenadas dos nós, e é só o produto das coordenadas mais 1. E aqui começa o processo para gerar um campo artificial, né? Eu vou extrair a geometria nodal, né, dessa malha da caixa grande e colocar nesse campo aqui. Então este campo vai ter uma coluna com os nomes dos nós e 3 com as coordenadas em cada direção. Isso aqui já é a geração de um campo neutro de funções, né? Campo nodal neutro de funções. Nesse momento eu vou aplicar todos os nós e eu vou colocar em cada nó a fórmula que eu estabeleci lá antes, né? Vai ser posto aqui na coluna x1. Esses campos nodais, né, tem 30 colunas, né, de x1 até x30, mas eu vou colocar só na primeira coluna mesmo. E aqui é onde eu calculo, eu executo a avaliação daquelas fórmulas. Então é um campo neutro também, né, sem significado físico, nodal, a avaliação, o campo de funções é apontado aqui e os campos de parâmetro, caso haja mais de um, né, vão sendo apontados aqui embaixo. Então ele vai pegar os parâmetros desse campo, avaliar essa função e gerar um campo de valores nodais. Feito isso, vai aqui para usar o ProjeChamp. Como nesse exemplo eu não estou resolvendo nenhum modelo, nenhum significado físico, eu só pego o campo lá gerado antes, né, da caixa grande, e eu só preciso apontar para as malhas, eu só preciso das coordenadas dos nós. Vou fazer uma colocação que significa basicamente, vai pegar o nó na malha de destino, que é essa pequena aqui, né, e localizar qual elemento da malha de origem contém esse nó, e depois usar as funções de forma do elemento para calcular o valor interpolado. A figura aqui é 3D, né? São 2 corpos 3D, e esse vis-a-vis ele é usado para restringir
de qual parte do campo, para fazer a projeção por partes, né? No caso aqui eu não fiz restrição nenhuma, né? Estou colocando todos, mas eu poderia ter restringido a um determinado grupo de malha, grupo de elementos, né? O grupo de nós, e só naquele grupo de nós fazer uma projeção. E aqui na saída, vamos ver depois como ficam os valores interpolados. Aqui, vamos rodar então. Segunda etapa. Vamos lá para o Paravis, onde já está lido aqui o bloco de resultado. É 1 mais x vezes y vezes z. Então eu teria que ter alguns valores aqui, né? Já começa com meio e aqui vai para 1,5. Deixa eu ver. Aqui acho que eu já coloquei isso. Não. 1 mais 0,5 elevado a 3 dá 1,125, seria o valor aqui nesse canto. E se eu colocar 1 aqui, 4,375 nesse canto daqui. Vamos verificar os nós só para dar uma olhada. Aqui 1,125, tem um errinho. E aqui dá 4,369. Deveria ser 75, né? Mas tem um pequeno desvio também. O campo é trilinear, só que a função de interpolação dentro de cada triângulo foi linear. Então tem lá, dá para esperar um certo erro. Mas de uma forma geral ficou até satisfatório. Então, para projeção começa por aqui, né? Uma ideia de como se faz a localização, identificar malha de origem, malha de destino, e o resultado é esse aqui, estão vendo, né? Agora vamos para a segunda parte, que é um problema um pouquinho mais elaborado. Bom, nesse problema vamos fazer a passagem de uma face para uma linha. Então criei uma face aqui, cortei essa face, fiz a partição com a própria linha que vai ser meu alvo, e separei aqui uma face inferior e uma face superior. Eu vou colocar duas equações diferentes e vocês vão ver como se faz uma projeção por partes, né? A malha ficou padrão, né? A malha de linha é só nó mesmo, quantidade de nós. E na face eu fiz umas submalhas aqui para poder controlar quantas divisões eu estou colocando em cada direção, né? Já aqui no Aster, também lendo as duas malhas, para esse caso eu vou precisar usar uma definição de um campo por nós por elemento, né? Pelos nós de cada elemento. Aí eu preciso realmente definir modelos, né? Eu não preciso colocar um modelo muito realista, né? Vou só fazer um cálculo, mas eu preciso dizer que tem um modelo para ele poder fazer essa passagem, né? Então aqui o modelo de tensões planas, que não vai envolver subpontos, e o modelo POL-DE, que é só os nodais mesmo. Eu determinei duas fórmulas, uma só linha, só um x, e uma outra que é x ao quadrado. No pós-tratamento tem aquele processo todo, né? Começa como antes, né? Pela extração da geometria nodal da malha da face. Como eu vou fazer esse campo por elemento por nó, eu vou fazer uma discretização aqui. Eu vou pegar
o campo que foi gerado lá com a extração nodal e vou discretizar para fazer um campo por nós por elemento. Então o campo nodal tinha uma coluna de nós e as coordenadas de cada nó, mas esse campo aqui vai ter uma coluna de elementos, uma coluna para cada elemento com os nós dele e depois as colunas de coordenadas de cada nó. Vai ter valores repetidos, né, mas é necessário para fazer essa particularização da aplicação das fórmulas. Aqui também estou contando o modelo. No lado de cá, estou criando um campo neutro de funções por nó por elemento. Então eu vou gerar para cada elemento, pego para cada nó do elemento e aplico uma função. Eu vou fazer de duas maneiras diferentes, né? Na malha de baixo, eu vou colocar a fórmula linear, né? Só o x, e colocar na coluna x1. Na malha de cima, eu vou colocar aquela fórmula de x ao quadrado, também na coluna x1. Esse prolongamento zero aqui é, assim, caso você não tenha especificado alguma coisa, põe zero, para não dar nenhum vazio de informação. E aqui finalmente o cálculo, né? Ele calcula os valores de cada nó por elemento. No estágio 2 é que vem a projeção, em que eu vou fazer duas projeções, né? Uma usando os elementos da parte de cima e outra usando os elementos da parte de baixo. Então vou pegar aqui o campo de valores por nó por elemento, aponto dois modelos, já que é nó por elemento, faço a colocação e aqui vem o vis-a-vis, né? Onde eu vou escolher qual lado deles eu estou usando, né? Então, já que está aqui da parte superior, né? Apontei para a malha superior, esse lado superior aqui, e estou projetando para toda a malha da linha. E aqui embaixo eu fiz a mesma coisa, só que com a malha inferior. O resultado é que eu vou ter na linha um perfil linear, extrapolado daqui, né, interpolado pelos nós, tomando a partir da face inferior, e um outro que vai ter uma parábola, pegando nas partes dos elementos de cima. Eu coloquei aqui uma extração de tabela, imprimi a tabela e tudo mais, né? Então vamos ver o que esperar. Primeiro estágio. Certo. Eu vou ter aqui este arquivo que tem os nomes dos nós e todas as coordenadas e o valor de cada um. Então tem aqui uma parte do nó superior, da face superior. Como a linha vai de menos 2 a 2, é uma parábola, né? 4 e vai por aí afora. Tem no máximo 4. Na parte de baixo é linear, então vai de menos 2 a 2. Agora, como é que enxerga isso? Você pega aqui um pequeno scriptzinho em Python para ler aquele texto e separar os valores de cima e de baixo. Aqui executado, vai dar isso aqui. Tem a parte de baixo aqui linear e a parte de cima que é uma parábola. Certo? E vamos agora para o objetivo final, que é mostrar como fazer uma submodelação usando esse operador ProjChamp. Certo?
Bom, e chegamos então ao objetivo final, que é o submodelamento. Submodelamento é a prática de você estudar uma peça inteira por uma malha razoavelmente grossa e você depois pega um pedaço dela muito separado de interesse, onde você sabe que a tensão vai ser maior, tem que ser estudado com mais detalhe, e modela só aquele pedacinho. Então, como que isso é feito? Não vou dar muitos detalhes aqui de dimensões e tudo, mas é basicamente como se fosse um corpo de prova de impacto, em que eu sei que vai ter uma tensão muito grande aqui, mas eu não quero, sei lá, por algum motivo eu não consigo gerenciar, né, muito bem a geração de malha muito específica nessa área. Então eu prefiro, né, eu aceito fazer um resultado grosso de deslocamento no corpo inteiro e depois vou fazer um resultado mais fino só para atenção nesse detalhe. Esse detalhe aqui foi cortado, né, foi uma partição feita a partir de um bloco, e eu peguei um desses elementos, que é este pedacinho aqui, e gerei realmente um modelo por fora, né, fiz um deslocamento zero nele e criei uma cópia com todas as propriedades. Para que eu consiga fazer essa interpolação, eu preciso pegar este resultado aqui e interpolar para usar como condição de contorno os deslocamentos só nessas faces aqui onde houve o corte. Então eu tenho que identificar as faces, são essas aqui que estão identificadas no modelo original, e também preciso identificar as faces no modelo de destino, né? Que eu vou conseguir colocar os valores de contorno dessa face aqui a partir dos resultados tirados de antes. A malha não foi nada muito complicado de fazer, é um triangular, só aqui no detalhe é que eu coloquei uma concentração ao longo dessa linha. Isso é feito, só um detalhe aqui na aba de tamanhos locais, né? Então você aponta a aresta de interesse, coloca aqui sur una arete, ou sobre um ponto, ou sobre uma face, conforme que você queira, e dá qual é o seu valor alvo diferenciado aqui, né? Então eu consigo fazer com esse procedimento uma malha um pouco mais fina neste cantinho. Bom, já aqui no Aster a simulação foi feita em 2 estágios. O primeiro eu só li malhas, determinei aqui os modelos, né, 3D subintegrado. Lá na malha eu coloquei a geração de malha de alta ordem, então são triângulos, mas são de ordem 2. Material, alguma coisa parecida com alumínio, também atribuído a todos os 2 modelos. E fiz aqui um carregamento razoável, foi só uma face, deixa eu mostrar as faces aqui. É uma pressão de 100.000 newtons por metro quadrado só nessa face aqui. E a condição de deslocamento bloqueado nessas 2 linhas, né? Vai dar uma singularidade aqui, mas não é problema. Então, feito aqui esse cálculo, eu vou para a parte de projeção dos resultados de deslocamento. Então, vou pegar como origem um resultado bloco, foi calculado aqui, o modelo de origem e o modelo alvo, modelo de destino. Especificando aqui a projeção, né? O caso figura aqui entre corpos 3D, né? O tipo de campo é nodal,
o nome do campo que eu vou interpolar é só o deslocamento. E aqui vem o vis-a-vis. Vis-a-vis é onde, já dito, né, você informa de onde e para onde vão as coisas. Então aqui, na malha bloco, né, eu vou pegar os deslocamentos dessa superfície destacada aqui e usar para calcular. Opa, aqui não, sub. E usar para calcular os deslocamentos dessa face refinada aqui. Então, tem aqui a interpolação do bloco, né, as duas faces colocadas, tudo fechado. Deixa eu só identificar aqui. Está aqui a malha grossa, e vou usar essa malha para interpolar a malha mais fina. Pós-tratamento, vou chegar aqui um CREA-Champ, né? Vou pegar esses campos aqui que foram interpolados e vou extrair só o deslocamento deles, só daquele grupo ali, e gerar um campo nodal, esse tipo de campo aqui, nó DAPR, que vai poder ser usado como condição de contorno, né? Aqui nessa palavra-chave, né? Campo nodal imposto. Então vou apontar aqui o CREA-Champ. O coeficiente imposto é 1, né? Quer dizer, exatamente, não tem escalonamento nenhum. E como eu não preciso colocar, como eu já tenho aqui os deslocamentos, eu não preciso colocar nenhuma outra condição, né? Estou só transferindo da grossa para fina. Faço análise, calculo os campos restantes, né? Eu dou uma enriquecida aqui com tensões equivalentes nos pontos de Gauss e vamos ver como fica isso. Ok, encerrado aqui as rodadas, né, tanto no modelo grosso quanto no submodelo. Vamos aqui para o para-vis, onde eu vou abrir o resultado do bloco, esse bloco aqui. Aqui eu posso colocar uma comparação, né? Opa, ainda não. Aqui o bloco e vou colocar um varp bivector para ele poder deformar o bloco conforme a carga. Eu vou colocar aqui o subbloco, só a deformação dele. Varp bivector. Eu vou botar, deixa eu ver se eu consigo botar aqui a transparência. Sim. Ok, assentei aqui a transparência. E aqui dá para ver o bloco original. Deixa eu botar ele aqui sem a... wireframe, filter edge, não.
aqui. Então aqui estava o bloco original, aqui também vou botar o bloco original outline, e aqui você vê, é possível ver, né, como o submodelo acompanha bem o deslocamento do modelo original. Então só realmente passei os deslocamentos dessa interface para o submodelo e botei naturalmente os resultados melhorados de tensão, né? E vamos aqui para o submodelo, Add Filter, submodelo, marquei tudo. Rodei e agora coloco Mechanics, Elga Filter Surface, apliquei, e eu tenho aqui o Sec Elga, o Von Mises, uma visão bem mais detalhada, né? Vou tirar isso daqui. Tem um detalhe maior aqui da tensão, tá certo? Bom, e é mais ou menos assim que se faz uma projeção de campos, um submodelo. Eu espero que todos tenham aproveitado e agradeço a atenção de todos e conto com a presença na próxima ocasião. Até lá. Se você chegou até aqui, provavelmente estava procurando algo como curso de elementos finitos, cálculo estrutural e etc. Eu tenho uma oferta que pode te interessar. Um canal e um curso para te capacitar a usar o Codeaster, um programa de elementos finitos desenvolvido pela EDF, a empresa de energia da França, e que ela usa para projetar as estruturas das usinas nucleares que opera. A EDF colocou essa joia no modo open source. A confiança na qualidade dos resultados produzidos tem que ser muito alta para essa área de aplicação, e o Codeaster mostrou que merece. Esse é o programa que vai te colocar no mercado dos projetos estruturais com uma barreira de entrada baixa e uma ferramenta de respeito. O curso vai te dar os primeiros passos, os que levariam mais tempo para aprender sozinho, e o canal vai te dar alguns refinamentos bem úteis. Mais detalhes na descrição do vídeo. Muito obrigado pela atenção, bem-vindos ao início da jornada e até o próximo passo.